Bom dia, senhores. Professor Fábio de Geografia. E hoje eu vou estar dando aula para os senhores, meus alunos, nós, sétimo A, sétimo B, sétimo C, e também os que foram meus alunos, nós, sétimo D, sétimo E e sétimo F. Hoje nós vamos estar trabalhando aqui o nosso capítulo 3, a divisão política do Brasil e regionalização. Essa divisão política do Brasil, ela vai se dar a partir da regionalização. Mas o que significa regionalizar? Regionalizar significa organizar o nosso território. O nosso território brasileiro, a gente falou nas aulas anteriores que ele tem uma grande área de extensão com mais de 8 milhões de quilômetros. Imaginemos se somente o Distrito Federal, que é a nossa capital do Brasil, fosse responsável por organizar tudo isso. Será que conseguiria? Não teria como. E é a partir desse momento em que a gente vai ter o quê? As nossas unidades federativas, que são os 26 estados, mais o Distrito Federal. Essas unidades federativas, elas servem para que possam organizar o nosso território brasileiro. Por exemplo, nós temos o continente. Dentro do continente, nós temos países. Dentro dos países, nós temos regiões. Dentro das regiões, nós temos estados. Dentro dos estados, nós temos os municípios e as cidades. E assim sucessivamente. Então, a gente tem uma escala macro, que vai ser da maior, indo até o quê? A micro, que vai ser o que? A menor. E é a partir desse momento, dessa regionalização, que a gente vai ter essa organização do nosso território brasileiro. Eu vou estar postando para vocês depois algumas formas de regionalizar o nosso território brasileiro. Antes, o nosso território brasileiro, ele não era completamente regionalizado. A gente vai estar falando de algumas formas que foram regionalizadas segundo alguns critérios. A gente vai ter a forma de regionalização adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai dividir em grandes 5 regiões, que depois vocês vão ver, que é região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas depois a gente tem uma outra forma de regionalização, que vai se dar a partir da República dos Estados Unidos do Brasil. Olha, professor, dos Estados Unidos do Brasil? Sim, porque antes era denominado assim, essas que a gente vai estar vendo aí, que a gente vai ter esses outros estados. Depois a gente vai ter também uma outra forma de regionalização que vai ser adotado pelo geógrafo Pedro Pinchas. Pedro Pinchas, ele vai estar regionalizando a partir dos seus critérios históricos, seus critérios econômicos, de acordo com cada uma das regiões. E por último, a gente vai ter uma outra regionalização que vai ser do glorioso, famoso geógrafo Milton Santos. Milton Santos, ele vai se basear nesses critérios de regionalização, a questão da industrialização, globalização, agricultura, todos esses critérios que englobam a influência para que as pessoas elas possam se concentrar nesses determinados lugares. Mas a regionalização que prevaleceu foi a oficial do IBGE, que vai levar em consideração os aspectos naturais, os aspectos locais, os aspectos econômicos e os demais aspectos, belezinha? Então, você vai acompanhar daqui a pouquinho, no próximo videozinho, as formas de regionalização de cada um desses geógrafos. Se possível, eu aconselho para que vocês possam estar fazendo as anotações. No mais, é isso aí. Bons estudos!